vocês que desmontam, né? Bom dia, meu povo. Ó, só para quem tomou café da manhã esse bom dia, hein? Que é isso, meu irmão? Nem aquele cafezinho gourmet, aquele um que tem cor de chá, é o melhor que tem, né, William? Porque a gente aprende, meu irmão, a tomar café com cara de chá, você descobre o que é bom na vida. Meu querido, estamos aí, com ou sem café da manhã. Se você perdeu o café da manhã também, nós vamos orar pela sua vida para você acordar mais cedo, semana que vem, né? Tomar café antes do EBD. Estamos retornando, né, às nossas séries, ainda que tenhamos uma pequena aula, uma breve aula em outro tema aí no mês de agosto, mas voltamos às Escrituras na teologia bíblica, né, na nossa intenção de expor os nossos livros, né, os nossos textos bíblicos, texto a texto, ponto a ponto, e nós estamos na beiradinha de terminar o Antigo Testamento, hein, meu irmão? Olha que glória! Olha que glória! E aí você, a essa altura, precisa fazer um review. Olha que chique que eu tô. Não é uma revisão, é um review de como foi a tua participação do Antigo Testamento. Porque o Novo vem aí, né? O Novo Testamento, nós começamos em breve, mas passamos por tantos ensinos, passamos livro a livro do Antigo Testamento, expondo ali os princípios de teologia bíblica, os principais ensinos de cada um desses livros. E aí, então, agora é hora de aplicar a prova, né? Terminar, né, Arsênio? Nós vamos aplicar uma prova, né? Só os aprovados vão para o céu. Só os aprovados vão ganhar Kit Kat. E o menino é abusado, que ele trouxe aquele Kit Kat que é mais caro ainda, né? Aquele compridinho. É abusado, menino. Olha lá, o Vinícius é o homem sem pecado. Ele balançou o Kit Kat ali. Ou ele é um pecador de grau maior, que não somente pecando na idolatria, pecou no furto agora também, né? Vai se ver com o Senhor. Muito bem. Vamos lá, meus irmãos. Vamos aí para o começo do fim, né, do Antigo Testamento. Vamos começar hoje aí a nossa parte final do Antigo Testamento, pensando um pouquinho nos profetas menores. Vamos orar mais uma vez? Queria convidar você a orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós queremos agradecer, Deus, pela bênção, pelo privilégio de nos assentarmos nesses bancos aqui domingo de manhã, Senhor. Nós poderíamos estar cuidando das idolatrias do nosso coração, poderíamos estar servindo torta para tantas áreas banais da nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, pela graça de Cristo, buscando um pouco mais de conhecimento no Senhor. Queremos aprender da Tua palavra, Pai. Queremos ser maturados em Cristo Jesus. Tua palavra nos faz mais sábios do que os idosos experientes, mais sábios do que nossos mestres, mais sábios do que os nossos inimigos. Por isso clamamos, Deus, nos ensina a Tua palavra. Nos faz enxergar os profetas do Senhor, nos faz perceber a urgência da Sua mensagem, nos faz atender aos chamados da Escritura para viver em pureza e em santidade antes que venha o dia do Senhor. Oramos assim, Deus, pedindo a Tua graça, o Teu sustento para aquilo que temos por fazer nesta manhã. E assim nós agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Profetas menores. Por que menores? Olha aqui, meu irmão, tem estrelinha hoje. Eu trouxe até uma estrelinha no meu slide para você, olha lá. Por que profetas menores? Nós já falamos algumas vezes. Deixa eu começar assim para não perder a graça da brincadeira de começo. Quem tem certeza que sabe a resposta de por que menores? Certeza absoluta que eu sei a resposta. Eu tenho 3, 4, 5. É uma certeza absoluta, eu falei, né? Eu tenho certeza absoluta. Uai. E aí, Fabrício, por que menores? Porque são baixinhos. Por causa do quê?
Mas por causa do que dos livros? Menos conteúdo, os livros são mais curtos. Ganhou a estrelinha. Ah, queria um Kit Kat, pastor. Pô, o Tiago não tem graça, uma estrelinha virtual, olha lá, ó. Você ganhou uma estrelinha virtual, parabéns, né? E aí a piada da outra, né? Com 8.353 estrelinhas e mais 9,90 você ganha o Kinder Ovo, tá bom? Irmãos, lembrem-se aí, nós estamos falando de menores só por causa do tamanho dos escritos, né? Então, é isso que nomeia este grupo de profetas. E já na divisão da Bíblia hebraica, né, a própria Bíblia, antes de ser traduzida para o grego, antes de vir o Novo Testamento, a Bíblia hebraica já trazia essa consideração de profetas menores, né? Então, não é por menor importância, nem por menor estatura, é simplesmente por serem escritos menores. Então, você tem, por exemplo, no profeta Isaías, 60 e tantos, não sei, 64, 66 capítulos, se não me engano, e às vezes você tem Naum, né? Você tem aqui, nos profetas menores, o menor livro do Antigo Testamento. Então, a razão para eles serem menores é literal, né? Os seus escritos são menores, né? Os oráculos de Deus, por meio desses homens, são mais diretos, menores escritos, tá bom? E aí eu queria explicar para você a razão de dividir esses profetas, como a gente vai estudá-los. Na Bíblia hebraica, eles são conhecidos como os 12. Pastor, os 12 do Antigo Testamento, é tipo os discípulos do Antigo Testamento. Exato, meu irmão, tem nada a ver com os discípulos do Antigo Testamento. Só por causalidade mesmo aí, que são 12 como no Novo Testamento, mas essa é uma divisão comum já na Escritura desde o Antigo Testamento. Os 12, aquele grupo de pequenos profetas, de profetas menores. Existe uma cronologia dos profetas. Eu sei que o slide está pequeno para você, e aí eu vou pedir para o Lindão, Jorge Lindão, você conhece esse cara, não? Ô Lindão, manda no grupo da igreja, por favor, o slide que está lá na mesa, que eu mandei na mesa hoje cedinho. Manda no grupo da igreja, que aí você pode dar uma conferida nos nomes aí no teu celular. Eu vou ir citando aqui para você entender por que a gente está dividindo desse jeito. A gente tem uma cronologia nos profetas, eles estão distribuídos ao longo da história. E nós não teríamos tempo, talvez, seria difícil a gente fazer uma aula de cada profeta, né? Era importante para a gente agora juntar um pouco mais os profetas, mas a dificuldade nós vamos juntar com que critério? Então eu decidi fazer isso por cronologia, tá bom? E aí eu vou te situar aqui em como os profetas estão divididos. Perceba uma coisa bem curiosa. A gente começa a ter os livros proféticos da Bíblia após o reino dividido. Aqui você tem o início de uma linha do tempo que desce em linha reta, e essa linha do tempo começa logo após o reino ser dividido, reino do sul, reino do norte, ali a gente começa a ter profetas falando. Então, por volta de 900 a.C., o primeiro profeta a surgir no reino do norte é Elias. Já leu o livro de Elias? Já leu o livro de Elias? Não, já viu o filme, pastor? O livro de Eli. Também não tem nada a ver com isso. Elias é um profeta que está sendo narrado nos textos históricos, né? Então, Elias e Eliseu, os dois estão juntinhos aqui, ó, são dois profetas do Antigo Testamento que estão ali no contexto dos livros históricos. Mas olha que curioso, Obadias e Joel falam praticamente no mesmo tempo que Elias e Eliseu. Então, eles estão em outro reino. Deus está levantando profetas no reino do norte e no reino do sul. Ambos estão falando da parte de Deus, condenando pecados, alertando sobre o juízo vindouro. Então, essa é uma boa razão também para dividir, eu vou explicar isso para você. A gente tem esses homens tratando em dois reinos diferentes, mensagens muito semelhantes. E às vezes a nossa perspectiva parece que Elias e Eliseu não tem nada a ver com Obadias. Porque Obadias, você abre a Bíblia no livro de Obadias uma vez por ano, se você ler a Bíblia inteira uma vez no ano. Quantos sermões você já ouviu em Obadias? Que eu preguei Amós aqui na igreja, em Amós, pelo menos, você ouviu.
Ageu, né? Eu preguei na igreja. Vou pregar Amós também agora, só para não ficar nessa conversinha. Mas são livros pouco requisitados da Escritura. E às vezes parece que por Obadias estar lá no finalzinho da Bíblia, ele não tem nada a ver com Elias e Eliseu que estão sendo narrados lá nas crônicas, nos reis, né, no tempo dos reis. Mas então a cronologia nos ajuda a entender um pouco onde esses homens se encontram. Lembra de Jonas e o grande peixe? Olha aqui onde ele está. Logo depois dessa turma, Elias e Eliseu, Obadias e Joel. Logo após esses homens, na cronologia aqui, nós temos Jonas. Depois dele, Amós e Oséias, todos esses no reino do norte. No reino do sul, pouco depois desse pequeno grupo aqui, temos o profeta Isaías, e aí um grande profeta, né? Nós tivemos uma aula inteira sobre Isaías. Talvez se nós juntarmos todos os pequenos profetas, dê mais ou menos o mesmo número de capítulos que o profeta Isaías, né? Então, para você ter uma ideia de como que a extensão do texto é muito grande. Temos Isaías e Miqueias, e aí aqui então uma grande leva de profetas. E olha que curioso, à esquerda nós temos o reino do sul, a coluna aqui, E olha quanto profeta no reino do sul. Cadê os profetas do reino do norte? Por que eles se calaram aqui? Porque olha, meu irmão, em 722 você tem a Assíria e o cativeiro. Cadê os profetas? Eles alertaram. A Assíria vem aí, a Assíria vem aí. A Assíria veio e arrasou todo o reino do norte. Lembra lá dos famosos samaritanos? Então, são eles que sofrem com o cativeiro assírio. E aí os profetas, então, param de falar da parte de Deus no reino do norte, né? Isso já fica bem claro para nós. Então, no reino do sul, Naum, Sofonias, Jeremias, profeta com maiores escritos aqui falando no mesmo tempo de Abacuque. Olha como esses 4 profetas, em algum momento, eles quase se tocam, quase se conhecem. E a gente vai ver hoje que alguns fazem até referências um ao outro. E aí o cativeiro da Babilônia, né? Nós temos o cativeiro da Babilônia, e durante o cativeiro, Daniel e Ezequiel falando. Lembra aí da nossa aulinha de Daniel aqui? Né? Então, no final das contas, lá na Babilônia, Daniel e Ezequiel estão escrevendo, estão relatando, 2 profetas que estão neste período exato do exílio, né? Do exílio do reino do sul. Pós-exílio, temos 3 últimos homens, Ageu, Zacarias e Malaquias. E a mensagem desses homens pós-exílio muda muito quando já se cumpriu o exílio, quando a Síria já veio e também já veio a Babilônia, os 2 reinos já caíram, a mensagem proferida por eles muda muito. Então, olha aí por um desfecho. Profetas menores, tirando os maiores da lista. Nos profetas menores, antes do cativeiro babilônico, né? Então, se aqui houve o cativeiro do norte, aqui o cativeiro do sul, passando uma linha aqui, e do cativeiro para cima, nós temos Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jonas, Amós e Oséias. E eu sou, meu irmão, eu sou ganancioso, Jorge. Eu espero falar deles hoje. Por que eu espero falar deles hoje? Porque eu não quero expor cada um dos livros. Como eu disse para você, os oráculos destes profetas são muito parecidos. Eles vão ser usados com linguagens semelhantes, ou melhor, linguagens diferentes, eles vão ter visões diferentes. Eles são pessoas diferentes que falam para diferentes contextos, mas qual é a suma da mensagem? O anúncio de que Israel foi infiel e Deus vai julgar por meio do exílio. Esse é o anúncio. Então, estes profetas, o que eu quero fazer com eles hoje? Eu quero te dar os destaques deles. Highlights. Olha, eu estou muito gringo hoje, né, cara? Você assiste os melhores momentos da Olimpíada? Eu quero te dar os melhores momentos dos profetas menores que profetizaram antes do exílio, antes das quedas e da destruição. Então eu quero te apontar características específicas e importantes da mensagem deles, características importantes dos mensageiros,
e características de teologia bíblica nestes profetas. Então, a partir daqui, eu quero pontuar para você, né? Posicionar você junto dos profetas menores. E aí sempre tem uma dica, né, de culto no lar, culto doméstico. Aí, meu irmão, essa semana você vai ler Sofonias com os meninos lá. Você vai ler Oséias com os meninos, né? Então, oportunidades de abrir textos que talvez antes a gente não abriria, né? Então, vamos fazer esse destaque. E os profetas, olha para você ver, os profetas, então, antes do cativeiro, são aqueles que nós vamos ver hoje. Depois que caiu Israel, que todo mundo foi levado para a Babilônia, a cidade arrasada, nós já vimos Daniel e Ezequiel. E então, após esse período, né, temos 3 profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias. Após esse período, o seminarista Leandro vai te falar mais sobre isso. Por que a divisão não é só cronológica, mas a divisão também é da mensagem? Porque se antes o anúncio é, vai cair, vai cair, vai cair. O anúncio agora, depois do exílio, esses profetas que estão ali, num retorno, eles estão no exato momento do retorno. Se você estava aqui na igreja, lembra de quando eu preguei Ageu? Lembra de como Ageu, o profeta Ageu, nossa, ficou maravilhoso essa caixa vermelha aqui, né? No meu computador estava bem bonito, viu, meu irmão? Aqui não ficou tão legível. Lembra como o profeta Ageu está falando sobre reconstrução, sobre esperança, sobre graça de Deus. Qual é a grande mensagem de Ageu? Por que vocês estão construindo casas apaineladas para vocês? Vocês estão pondo madeira bonita na casa de vocês e a casa de Deus está lá, as traças. Ageu está escrevendo para o povo que voltou na liderança de Zorobabel, de Neemias e Esdras. E o povo volta para a terra e continua pecando na terra. Então, estes 3 profetas, a mensagem deles já não é mais Deus vai destruir vocês. Eles estão trazendo instruções de como reconstruir a vida, como pôr as coisas de volta no lugar. Veja, da mesma forma que Ageu vai falar sobre os líderes, sobre o povo, ele vai direcionar para diversos grupos. Por exemplo, Malaquias vai falar sobre o famoso dízimo. Lembra disso? O dízimo de Malaquias, ele está instituindo, chamando o povo de volta à fidelidade a Deus no serviço do templo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, né? E vejam se não abrirei as portas dos céus. Texto de Malaquias. Malaquias está falando sobre julgo desigual. Depois de voltar do exílio, a turma voltou toda torta na obediência da lei. Então, Ageu, Malaquias e Zacarias são 3 livros que mudam o tempo e mudam o tema. Por isso, agrupar eles numa outra aula, né? Porque a tônica desses profetas é uma outra. Tá bom? Tamo junto aí? Tamo junto? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho na mensagem geral desses profetas. Como eu te falei, é possível agrupá-los, né? É bem razoável pensar que existe uma tônica comum em todos estes profetas que estão falando antes de acontecer o exílio. Eles estão transmitindo uma mensagem muito parecida. Olha um bom exemplo dessa mensagem. Amós. Amós é um exemplo clássico dessa estrutura de profetas. Então, vai ficar a recomendação para você ler o texto em casa. Você vai ler isso na devocional de um dia só. Se você faz uma leitura bíblica de 365 dias, eu às vezes diminuo a minha leitura. A gente tem logos, né, Leandro? A gente é enjoado. Você às vezes consegue personalizar seu plano de leitura bíblica. Eu leio um pouco mais alguns dias, sabendo que tem dias que eu vou falhar. Que escândalo, né? Que escândalo, tem dia que o pastor não faz a devocional lá da leitura diária. Então, como eu me antevejo nisso, às vezes eu pego dias de leitura que eu leio 3, 4 profetas menores numa sentada. Um momento que você tirou ali, a leitura do dia são 4 profetas menores inteiros. Então, tome tempo lá, meu irmão, para ler Ageu lá na sua casa. Eu não falei que eu não faço devocional, eu falei que eu não faço a leitura do dia, tá bom? Vai ter com Deus, miserável. Vai orar lá pela sua vida e orar pelo seu pastor, falando, Deus, faz o pastor fazer devocional. Olha como é esse exemplo clássico. Você tem oráculos contra os ímpios.
Tem oráculos contra os ímpios. Os profetas estão anunciando o juízo de Deus sobre Moabe, o juízo de Deus sobre o Egito, o juízo de Deus sobre a Babilônia. Os profetas estão falando sobre os ímpios que estão afligindo o povo de Israel. É consolo para Israel isso, não é? Imagina Deus falar para você, eu vou destruir todos, eu vou destruir aquele seu vizinho. Você fala, glória a Deus, aquele ímpio, lazarento. Nossa luta não é contra a carne ou o sangue, meu irmão. Mas veja, são nações ímpias, povos inteiros que perseguem o povo de Israel. Deus está dizendo, eu sou o vingador. A justiça pertence a mim, eu julgo os povos. Por isso é esperança para Israel. Oráculos de juízo, de julgamento de Deus contra os ímpios, contra os outros povos. Só que nunca é barato demais, né, meu irmão? O padrão moral de Deus é um só. A mesma régua que Deus usa para decapitar ímpios, ele põe o mesmo padrão, a mesma régua sobre os crentes. E aí, se você estava atento à devocional do Tiago, onde é que está você nesse pacote, né? Onde é que está o povo de Israel nesse pacote? Sofrendo também oráculos dos profetas contra Israel. Deus está anunciando a destruição dos ímpios pela maldade deles e a destruição do seu próprio povo pela maldade do seu próprio povo. Meu irmão, Deus não poupa crente. Isso é uma verdade que a gente precisa aprender. Se Deus nos ama e se o propósito dele é anunciado desde a lei, lá em Moisés, é fazer para si um povo santo, Deus vai santificar o seu povo. Deus vai te esfregar. Eu gosto dessa frase. Porque ele me esfrega. Deus pega a minha cara e esfrega ela no chão, assim, ó. E o chão brilha depois disso. Deus, meu irmão, vai tratar o seu povo. Então, profetas estão trazendo oráculos contra Israel da mesma forma que falam contra os inimigos de Deus. Deus está santificando o mundo. Esse é o propósito redentivo do Senhor, extinguir o pecado. E nessa altura da história, deste modo, ele está tratando com povos ímpios e também com o povo de Israel. Nesse exemplo clássico, né, nesse modo de mensagem que sempre acontece, eu tenho descrições do juízo iminente. E aí, então, são os anúncios de não só um dia Deus vai julgar, mas os anúncios são o mal vem do norte, a Babilônia vem aí. Os anúncios são lembretes lá do livro da aliança, em Deuteronômio. No livro da aliança do Senhor, lá em Deuteronômio, Deus já dizia, se vocês me abandonarem, se vocês servirem a outros deuses, eu vou trazer um povo estranho que vocês não conhecem e ele vai destruir vocês e vai levar vocês cativos. Deus está executando o que já era cláusula da aliança. Ninguém foi pego de surpresa, meu irmão. É por isso que na volta do exílio, quando Esdras lê a lei de Deus, o povo chora em desespero. O povo chora e clama por misericórdia de Deus, porque a lei de Deus expõe o pecado do povo. O povo sabe por que aconteceu o juízo, ninguém é inocente. Então os profetas menores têm essa urgência. Você não vai encontrar essa mesma urgência, por exemplo, em Malaquias. Você não vai encontrar essa urgência em Amós, porque Deus já julgou. Mas aqui nesse contexto, nesse momento, Deus está alertando sobre um juízo que é iminente. Mas, meu irmão, você está aqui hoje, né, e você tomou café gourmet hoje de manhã. Você podia ter tomado água de pia, e era o que você merecia. Mas Deus te deu café gourmet essa manhã. Né? Você comeu um pãozinho com ovo fresco. Porque Deus é bom, que Deus é perdoador, Ele é misericordioso. Não é? E olha como os profetas menores, então, sempre estão anunciando também graça oportuna. Graça de Deus no arrependimento. É parte dessa mensagem contida em praticamente todos os profetas menores, com exceção de algumas variações entre os 12 ali. Mas você vai ter graça de Deus sendo derramada, sendo ofertada, e sempre o convite para que, se vocês se arrependerem, eu vou vos manter como meu povo, eu vou renovar a minha aliança. Deus é bom. Então, os profetas estão anunciando a bondade de Deus. Quer um conselho? Quer um conselho de evangelização? Aprende a evangelizar com os profetas menores.
que é um modelo de evangelismo, você já percebeu? O modelo de evangelismo é: Deus é perfeito e você não é. Olha a lei de Deus, você está de acordo? Não. Deus vai te julgar. E isso é uma realidade. O inferno é real, Deus vai te julgar. Você não quer ir para o inferno, que é iminente. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe, não? Daqui uns 50 anos, né? Eu acho que é. O Jorge falou. Eu estou jogando futebol, né, Jorge? O Jorge joga um futebol, corre de vez em quando. Mas você não sabe. O juízo de Deus é iminente. Também sobre crentes e ímpios. E até sobre os crentes não arrependidos. Esse é o anúncio do Evangelho. Existe graça de Deus até para o pior pecador. Deus pode redimir. Os profetas menores são um bom modelo de evangelismo, viu? Um bom modelo. A Bíblia hebraica põe Jonas entre os profetas menores ali, né? Então, olha se não é isso, exatamente isso que está acontecendo ali em Jonas, apesar do seu mau humor para pregar, né? Mas evangeliza você também igual Jonas, meu irmão. Pode ser igual Jonas, porque quem vai salvar é o Senhor, não depende da sua eloquência. Você tem que abrir essa tua boca, senão as pedras clamarão, né? Diz a Escritura. Olha agora, então, entendendo essa mensagem geral, características específicas da mensagem dos profetas. Como que a gente consegue agora citar o nome de alguns deles, fazer alguns destaques importantes sobre eles? A gente vai destacar alguma coisa de todos os livros, ora mais, ora menos, mas todos eles vão ser citados em algum dos destaques aqui, tá bom? Pensando na mensagem específica, em Oséias. Oséias. Em Oséias, você sabe qual que é o meio de Deus para falar com o povo? Uma prostituta. Olha que absurdo, meu irmão. Deus chama Oséias e diz assim: Oséias, meu filho, você vai tomar uma mulher prostituta como esposa, e você vai se casar com ela, e você vai constituir família com ela. A cara de desgosto da Juliana. A Juliana falou: como assim? Não, é só o óculos que está ruim, né? Que a Juliana foi assim. Porque a reação, não é? Mas que é, Deus? O cabra vai casar com uma prostituta. É óbvio que ela deixa de ser, né, meu irmão? Mas o que é a mensagem de Deus no livro de Oséias? O meu povo se prostituiu contra mim. O meu povo me abandonou e foi seguir em outros amores, tal como vive uma mulher adúltera. E o exemplo de Oséias é um exemplo literal para a mensagem figurada, para a mensagem nas entrelinhas do relacionamento de Oséias que Deus está transmitindo ao seu povo. O anúncio de juízo é: adultério é pecado. E se nós adulteramos contra o Senhor e buscamos outros ídolos, qual é o salário do pecado? Por outro lado, Oséias está nos dizendo assim: até para uma adúltera prostituta tem chance. Se Oséias fez com que esta mulher, que viveu tão distante de uma vida santa, se Oséias trouxe ela a construir uma família, eu posso restaurar também a vida do meu povo. Olha que graça, meu irmão. Olha que graça de Deus. Vamos ler Oséias? Oséias, capítulo 3, verso 1 a 5. Gincana bíblica, quem achar primeiro, ganha um prato de almoço hoje. Achou, eu que achei. Eu divido com você. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevadas. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Maravilhoso o chamado de Deus aí, não é? Deus dizendo, até o 5, faltam 8. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor
e da sua bondade. Qual que é o prêmio mesmo, Gisele, hoje lá? O prato de comida é de... Não tem almoço não. Ixi, rapaz, agora complicou, não tem que dar o prêmio, né? Sobre o pão com carne louca de ontem aí, né? Ganhou, pronto. Olha, meu irmão, como é glorioso o anúncio do profeta, não é? Deus chamando ali a prostituta e mostrando para aquela mulher adúltera, Deus dizendo ao profeta, toma aquela mulher adúltera e casa-se com ela. E Deus anunciando a reconstrução de Israel, mesmo que Israel ficasse muito tempo sem rei. Quando Israel vai ficar muito tempo sem rei? O exílio aí, ó. O exílio vindo, e após o exílio, os subsequentes reinos dominando sobre Israel. E a promessa ainda contida aí é, nos últimos dias. Você tem sempre nos profetas o já e ainda não. Profecias que já começaram a se cumprir e esperança escatológica, até mesmo lá em Oséias. Então, glorioso anúncio de Deus até para o pior pecador. Você já viu o vídeo clássico da pior interpretação possível desse texto? Já viu? Já viu? Conta aí. Você que é bom de contar a história engraçada. Mas eu não sei se é a mesma história. Certeza. Você viu no jornal, entrevista? Isso, Mas eu não acho engraçada essa história, não. Só no finalzinho, né? Porque teve um pastor de algum interior que não estudou direito e não obedeceu os acentos, as vírgulas. Ele, mais ou menos isso, tá? Ele tomou a esposa de um irmão e justificou pela palavra, lendo assim, toma a esposa, a mulher, e adultera com ela. E ficou firme nisso, até que um repórter foi confrontá-lo, né? Aí pediu para ele ler. Ele, não, está na Bíblia, está aqui. Deus mandou fazer isso. Aí ele leu dessa forma, pega a esposa e adultera. Aí quando o repórter falou, faltou uma vírgula aí, né? A mulher adúltera. Aí ele, é isso mesmo, irmão? É isso mesmo? Eu acho então que eu pequei. Meu irmão, é essa cena, né? É uma das cenas mais lamentáveis, vergonha alheia de ser crente numa hora dessa. O detalhe é que, nesse contexto, o pastor tinha tido essa interpretação do texto, pega a mulher do teu amigo, adultera. E adultera. Ele falou, eu não queria fazer isso, mas a Bíblia mandou. Então, e ele convence a congregação disso. Inclusive, o marido dessa mulher tem plena consciência e cede a mulher para ele, porque afinal Deus falou, né? Pensa, meu irmão, o que com a aula de português não faz, hein? Pega a mulher do teu amigo, adúltera, casa-se com ela. O texto tem nada a ver com isso, né? Então, meu amigo, isso é a salada de fruta que a gente chama Brasil, né? Seja bem-vindo ao Brasil. É esse tipo de absurdo que acontece. Eis uma razão para você não faltar EBD, meu irmão, e aprender os profetas menores, né? Vai para a escola também, o Jorge está falando isso. Se você não for para a escola, se você não aprender a usar vírgula e acento do adúltera, seu adúltera vai virar adultera. Então, terrível coisa é. Olha aí o destaque de Joel, profeta Joel. Uma coisa muito curiosa é que Joel está usando uma linguagem da nuvem de gafanhotos para se referir à Babilônia. Lembra aquela história do devorador? O gafanhoto devorador. É literal, meu irmão, é tipo praga do Egito mesmo. Isso acontece na região quando nuvens de gafanhotos, né, por alguma razão ecológica, eu ia usar a palavra, mas por alguma razão natural, os gafanhotos cresciam e Deus vai usar nuvens de gafanhotos para julgar seu povo. Então os gafanhotos vinham, devoravam as plantações e havia fome sobre a terra. O gafanhoto comeu tudo que a gente plantou, então não vai vingar a seara, nós vamos passar fome ano que vem. Spoiler da nova série de Estudo nos Lares, sobre Ruth. Spoiler, guarda o gafanhoto, que você vai usar dele segunda, terça-feira, ou na outra semana, já não lembro qual estudo que está isso. Mas o profeta Amós também vai usar a mesma linguagem. Então, nas visões que Deus dá aos profetas, tanto Joel quanto Amós estão usando essa comparação de como os gafanhotos entram e os insetos vão lá e comem tudo, e você não tem como conter uma nuvem de gafanhotos, assim os babilônicos também virão. Assim a Babilônia vai invadir
Israel. Então essa é uma particularidade que Joel e Amós estão usando. Olha que curioso, Joel é um profeta citado por Isaías, por Amós e por Ezequiel. Então olha como é que tem relação entre os profetas, entre aqueles que estão no mesmo tempo e alguns que estão um pouco depois. Todos esses três profetas citam Joel. Então você tem uma solidez na Escritura, você tem uma confirmação na própria Escritura. Conversinha nossa do discipulado essa semana, né? Falando sobre livros apócrifos. Tocamos nesse assunto já no discipulado. Na verdade, foi numa visita que eu falei sobre isso. Mas no discipulado a gente já brigou com isso também. As pessoas às vezes falam, não, mas os livros acrescentados pela Igreja Católica também são antigos. Mas você não tem isso aqui. Você não tem outros textos bíblicos reconhecendo os livros apócrifos como verdade. Como você vai ter aqui, Isaías, Amós e Ezequiel confirmando Joel, fazendo referência a Joel. Essa interligação própria de citações de referências da Escritura falando sobre outros autores da própria Escritura. Então você tem essa solidez aqui no profeta Joel. E Joel, meu irmão, tem um ensino profundamente escatológico. Escatologia, a doutrina dos últimos dias está assim, escancarada em Joel. O ensino do Senhor Jesus em Mateus 24 vai fazer referências quase que idênticas a Joel, quando está falando sobre os astros ali, né? Um crente já abre aí para nós, para a gente ler o texto de Joel que está se referindo a isso. Mas eu tenho em Joel profecias que já se cumpriram, outras que vão se cumprir. Mas qual é uma grande ênfase de Joel? Falar sobre o dia do Senhor. Na Escritura, o dia do Senhor é sempre um dia fatídico. É o dia do julgamento do Senhor. É o dia de Deus exercer juízo. Nós, com a Escritura completa na mão, com os ensinos também do Novo Testamento de Apocalipse, entendemos que o dia do Senhor é o desfecho da história, é o último dia. Mas onde que a gente já tem referências disso? Lá em Joel, lá no Antigo Testamento. Olha aí que boa. Vamos ler lá, Joel 2, verso 28 a 32, texto mais famoso, o Ricardo vai ler aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esse é daqueles textos de dar um frio na espinha, não é? O que já se cumpriu desse texto? Me ajuda aí, vai lá, vai com confiança. É isso aí mesmo que você está pensando. Derramar do Espírito em Pentecostes. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando isso acontece? Em Pentecostes. A partir da ascensão de Jesus. Ó, quem estava na EBD semana passada, hein? Ó o trunfo de quem veio domingo passado. Na ascensão de Jesus, você tem o Consolador sendo enviado. Jesus se despede em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2, a descida do Consolador para a permanência eterna, o penhor da herança. Lembra aí, o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Então, o Espírito Santo está nos crentes como este penhor até o último dia. Não antes. Antes disso, você não tem o Espírito nesta obra, neste trabalho específico. Então, a partir de Atos, o derramar do Espírito, como Joel fala, é largo, né? É para todos. O que ainda não se cumpriu desse texto? Você já viu o sol virar em lua de sangue? A turma de vez em quando fica doida, né? Quando dá uma lua alaranjada, aí o pessoal fala, olha, essa é a 18ª lua de sangue, depois das 7 semanas, dos 383 dias citados pelo profeta Melquisedeque. E aí a turma quer fazer ligações com calendários e dizer, só faltam mais 2 luas de sangue para Jesus voltar.
Nem o filho sabe o dia, né? Mas aquele irmãozinho sabe contar as luas de sangue, ele é fantástico. A referência é muito parecida com a de Mateus 24. O Senhor Jesus está dizendo: os elementos se desfarão em brasa, as estrelas cairão do firmamento. É a linguagem do último dia. No dia do Senhor, este mundo conhecido será desfeito e refeito. Será refeito? Será? Nós vamos morar onde? Vamos morar aqui? Não quero morar em Guarulhos, não. Nem nessa vida, não quero, pastor. Calma, meu irmão. Imagina Guarulhos sem trânsito. Né? Imagina Guarulhos como era a mata, né? A Mata Atlântica que dominava Guarulhos antes do homem pôr a mão aqui. Uma outra hora a gente fala sobre novos céus e nova terra. Mas olha, Joel já está falando de novo céu e nova terra. Joel já está falando dessa característica escatológica. Então, na profecia de Joel, essa escatologia ela é muito bem demarcada. E isso é esperança para os crentes. Porque no dia caótico em que o céu se desfizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece trecho de Mateus, não parece? Parece trecho do Evangelho. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo e estará salvo no Monte Sião. Mas vai caber, pastor? Não, meu irmão, não é literal, né? Escatologia é simbólica, na Escritura sempre o é. Então, Joel está nos falando sobre a habitação de Deus, sobre Sião como referência, tal como Jerusalém é referência da Nova Jerusalém. E a tônica de maior esperança no texto é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Grande anúncio de Joel para nós. Olha aqui, então, além do exílio, além de anunciar o desfecho do juízo de Deus no exílio, existem mensagens mais específicas, como a de Amós, por exemplo. O profeta Amós vai falar contra injustiças sociais, contra irmãos que estão usurpando de seus irmãos. Você tem outras mensagens, como, por exemplo, Miqueias, que vai se referir aos chefes do povo, aos sacerdotes, aos falsos profetas. Então, às vezes, essa mensagem de juízo vem com um endereço mais específico. O profeta tantas vezes fala do povo abandonar o Senhor, mas às vezes os profetas falam sobre abandonos específicos, dizendo: os sacerdotes são maus, ou há injustiça no meio do povo, ninguém mais defende o direito do órfão e da viúva. Mais spoiler de Ruth para você aí, meu irmão. Vamos lá, hein? Essa semana retomamos o grupo dos lares, esquenta os motores aí. Então, também existe mensagem específica nos profetas, né? Então Deus vai usar alguns. Pense na ideia de que alguns no reino do norte, outros no reino do sul, e há crises diferentes para esses diferentes reinos, tá bom? Obadias, aí, olha ele, o livro mais curto do Antigo Testamento. Obadias, então, vai nos falar em 21 versículos apenas. Uma característica mais específica de Obadias, né, que destoa um pouco daquele ciclo que eu citei mais cedo, é quando ele está centralizando os edomitas, a terra de Edom. E Obadias está anunciando, promulgando a soberania de Deus quando vai julgar os edomitas. Obadias está mostrando, meu irmão, como que os edomitas se gloriam de ser maus. Como que às vezes a gente tem a ideia de que Deus é injusto, como que Deus vai destruir os pobres edomitas, Deus vai arrasar uma nação inteira. Obadias é um dos textos que está nos mostrando que povos como Edom se orgulham de serem maus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já assistiu Vikings? Você já estudou sobre a cultura nórdica? Meu irmão, o irmão dorme com a esposa do marido e para eles está bom. Eles se gloriam disso. Para eles, bom é cometer assassinato. É por isso que eles faziam invasões. Para eles aquilo é normal, legal, é cultural, né? Só que a gente acha legal decepar cabeças de vez em quando, né? Enfiar a espada nas costas de alguém, abrir as costelas e arrancar o pulmão para fora. Para aquela cultura é de boa. Você vai me dizer que Deus não vai julgar um povo assim? Você vai me dizer que eles
não são culpados de pecado, né? Então, Deus está usando os edomitas na sua maldade para julgar o povo de Israel. Mas Deus vai julgar também homens maus como o povo de Edom. Vamos ler o livro inteiro. Ó, meu irmão, agora você vai fazer devocional, hein? Na EBD você vai ler um livro inteiro. Olha aí, 21 versículos no texto de Obadias. Seria impossível não ler esse texto inteiro. Vamos ler aqui, o seminarista Leandro vai ler para nós. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Safarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Meu irmão, é um belo de um texto, não é? Eu penso que textos como Obadias são muito esclarecedores. Textos que nos mostram como que Deus está permitindo maldosos como os edomitas invadirem a terra. Os edomitas são maldosos por si mesmos. Deus está permitindo que eles ajam na sua malícia para julgar o povo. Mas não é Deus quem convence eles a pecar, eles são maus. No começo do texto ele está dizendo: você fez uma alta morada e diz no seu coração: quem me deitará por terra? Os moabitas dizem: nós somos bons mesmo.
Olha como a descrição de quando eles entraram em Jerusalém, Deus está dizendo, vocês foram profundamente maus. Vocês se alegraram e tiveram prazer na morte e destruição dos israelitas. Vocês foram homens maldosos a ponto de, nas encruzilhadas, a ideia daqueles que estão fugindo da batalha pela estrada, até os inimigos já vencidos, que agora estavam lá nas encruzilhadas, não foram poupados pelos edomitas. Deus está mostrando quão maldosos eles são. E olha agora como nós poderíamos chamar Deus de injusto, lendo o verso de número 15. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Deus está retribuindo o mal e o pecado daquele povo. Deus não está sendo injusto ao dizer por meio do profeta, vou promover uma matança em Moabe, não vai sobrar ninguém. Deus está exercendo juízo e é justo o que Deus está fazendo. Então, mais uma vez, tem esperança para Israel aqui. Mais uma vez em Obadias o texto está dizendo, mas no monte do Senhor serão poupados o povo de Israel. Os cativos de Israel terão posses. Aquele povo que foi levado para terras distantes, o texto está dizendo, um dia eles vão voltar da Babilônia e eles vão ter limites em Israel, eles vão ter terras para habitar, porque a terra foi prometida pelo Senhor. Quando isso acontece? Não acontece, né, meu irmão? Isso aqui é uma promessa escatológica. O Senhor, mais uma vez, está levando o coração do seu povo, a esperança do seu povo, para um outro reino que será estabelecido. A promessa final é esse. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Quando é que o reino de Israel volta a ser do Senhor? Este é o reino espiritual de Cristo. Essa é a esperança do último dia, onde todo pecado será julgado. E então, quando julgados, Deus extermina o pecado de uma vez por todas. E aí sim, o reino é do Senhor para sempre. Então, características bem importantes aí no texto de Obadias para nós, tá bom? Naum, olha que nome bom para você pôr no seu filho, meu irmão. Que nome bom, rapaz. Faz aí, ô Samuel, faz mais um e o chama de Naum. Vai sofrer bullying, né? Nossa, dá 2. Aí, ó, a quinta série aqui não deixa eu fazer piada. Não, Samuel, se fizer mais um, dá 2, não é Naum. Tá entendendo, meu irmão? Vou falar para vocês, a gente lá na Bereia, na quarta-feira, a gente tem estudo bíblico lá. A gente se apelidou de eternos catecúmenos. Tão quinta série que nós somos lá também no estudo bíblico. Mas é gostoso uma quinta série de vez em quando, né? Que coisa. Põe o nome do seu filho de Obadias, meu irmão. Olha que anúncio bonito. Já não nascem mais Obadias como hoje. Se tem algum Obadias, ele tem mais de 70 hoje em dia, né? Certeza. Naum, eu não conheço. Eu não conheço. Você conhece algum Naum, Leandro? Aí o Leandro vai falar. Não. Quinta série. Meu irmão, Naum é um dos poucos textos que não traz condenação sobre o povo de Israel. Por que Naum é um destaque importante aqui? Porque Naum está falando especificamente contra outros povos. O grande anúncio de Naum, a grande ênfase de Naum é uma destruição total do Senhor, né? Então, olha uma ênfase importante. Ele está falando sobre Nínive. Naum está anunciando a destruição dos ninivitas. Nínive é a capital da Síria. Pastor, mas Jonas pregou lá e eles converteram. Meu irmão, parece que não durou, não. Lembra que a fama do povo, quando Jonas é chamado para ir lá, e nós falamos sobre Jonas lá nas narrativas, né, ao invés de falar aqui nos profetas. Lembra que Jonas prega e o povo se arrepende, o povo se cobre de pano de saco, promulga jejum. Nós não temos a conversão de uma nação. Talvez nós temos ali o arrependimento dos ouvintes de Jonas, mas isso não perdura. Porque no passar do tempo, nós temos uma profecia de Naum dizendo, Deus vai destruir os ninivitas. Então existe um juízo de Deus sobre os ninivitas, né? Então, o império assírio vai ser derrubado. Nós já sabemos disso,
e a Babilônia é quem vai derrubá-lo, né? Que curioso, Deus usando impérios maus um sobre o outro e governando sobre todos eles. Então, Naum tem esta ênfase, né? Saber aí que a Nínive será destruída. Abacuque, meu irmão, é um texto que você precisa ler. Abacuque é um livro que você precisa namorar. Especialmente você que pensa, às vezes, que Deus é um Deus maldoso quando Ele permite males. Essa é a crise do profeta Abacuque. Essa é uma tônica específica deste profeta. Quando ele está argumentando que Deus não está sendo mal, quando Ele permite males, coisas ruins sobre seu povo. Então, Abacuque está demonstrando que Deus é justo ao lidar com as nações, embora os fatos históricos sejam difíceis de interpretar. É a nossa crise, meu irmão. Se Deus é bom, por que tem guerra na Ucrânia? Se Deus é bom, por que o brasileiro paga tanto imposto e morre na fila do SUS? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Essa é a discussão de Abacuque. E a fala do profeta vai passar por muitos questionamentos e vai terminar nessa leitura clássica. O desfecho de Abacuque é confiar na santa providência do Senhor. Independente de por onde ele ande, de quais sejam as crises, a confiança final do profeta e o seu anúncio é: Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que Deus traga povos ímpios para exilar seu povo, Deus tem um objetivo com isso e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, a fala final de Abacuque é uma fala esperançosa, dizendo: eu vou confiar no Senhor. Abacuque tem a linguagem de construir uma torre de vigia, né, e ficar de olho no que Deus está fazendo. E agora, na parte final, é o que já virou até música, né? Principalmente para você que é bem antigo, que ouvia Cats Barneia. Aí você não sabe nem que isso existe, né? Mas se você ouviu Cats Barneia, você conhece essa passagem de cor. O Fernandinho, né? Fernandinho é mais moderno nesse texto bíblico. Ivan, você lê para nós, meu irmão? Tá no texto aí? Abacuque 3, de 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. A ordem é: canta isso aí, ó. O mestre de canto com instrumentos de cordas. Aí o Fernandinho obedeceu, cantando ainda que a figueira não floresça. Qual é o contexto de ainda que a figueira não floresça? Deus está exercendo um juízo terrível no mundo. E é difícil entender por que Deus permite tantos males. Mas eu sei que Deus é bom. E ainda que as vacas do meu curral tenham ido embora, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta e não traga os seus frutos, todavia confiarei no Senhor. Então, este é um brado de dependência da soberania divina em tempos maus. A gente precisava ler profetas menores, né? A gente tem dias na vida de abrir os profetas menores e ler mensagens ali de profundo conteúdo para a nossa vida, né? Esperança sendo anunciada, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos inimigos. Crente precisa ser bíblico, né, meu irmão? Essa é a nossa luta. Olha a última ênfase de mensagens aí. Sofonias. E aí, se você não quer chamar seu filho de Naum, Sofonias não tem melhor, né, meu irmão? Sofonias. Além de trazer o conteúdo clássico, aquele conteúdo lá do começo sobre os ímpios, sobre o povo de Israel, esperança, Sofonias tem uma ênfase na universalidade do julgamento de Deus. Sofonias está dizendo simplesmente para nós que o dia do Senhor virá arrasador e ninguém fugirá dele. Sofonias 3:8, a Gisele vai ler para nós aqui.
Esperai-me, pois a mim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha regulação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Toda essa terra será devorada pelo fogo no meu zelo. E igual você que cantou Fernandinho, dizendo ainda que a figueira, canta igual o Fernandinho agora. Caia fogo do céu. Difícil, né? Fogo de Deus aqui, meu irmão, é juízo terrível. Fogo de Deus aqui é purificação da terra. Deus está exterminando os ímpios. E Deus está dizendo, sobre toda a terra cairá o meu fogo. A gente precisava ler isso aqui, lá nos nossos questionamentos de, Senhor, olhe o Vladimir Putin jogando bombas na... Entende? Quando a gente está assistindo às cenas da guerra entre Israel e Palestina, entre Israel e o famoso Hamas, meu irmão, está todo mundo errado ali. Assiste os stories postados pelos jornalistas independentes lá da Palestina. Fica difícil defender israelita às vezes, né? Fica difícil defender os judeus às vezes. Porque, meu irmão, o homem é corrupto. E Deus está dando uma doce esperança para os crentes e anunciando um terrível juízo sobre os ímpios, dizendo, nada vai passar. Eu vou julgar toda a terra. Eu vou julgar todo o mal. Nada ficará sem que o meu fogo abrasador consuma o pecado e a maldade. Então, meu irmão, é bom estar em Cristo quando esse dia chegar, né? Nós só não seremos consumidos por causa do Senhor Jesus, né? O povo de Deus é resguardado pela aliança de graça que Deus fez com o seu povo. Se não fosse Jesus, meu irmão, diz o Salmo, há muito nossos inimigos nos teriam consumido. Nós já teríamos sofrido terrível dano da parte do Senhor, tá bom? Bem, essas são as ênfases que eu tinha para lidar sobre as mensagens. Sobre como que eu tenho uma mensagem comum, como eu tenho aquele padrão geral, e dentro deste padrão geral, algumas particularidades desses homens, algumas características específicas deles. E olha que curioso agora, alguns breves apontamentos sobre características dos mensageiros. Se eu tenho diferentes mensagens em 2 diferentes reinos, e eu tenho diversos homens falando isso. Quem são essas pessoas? Olha para você ver que curioso essas cenas aqui, meu irmão. Amós é um produtor de figos na região de Tecoa e um boiadeiro. Amós o boiadeiro, meu irmão, grita irra para Jesus, né? Bota a sua camisa xadrez, que não é de festa junina, só que vive a turma da roça. Olha para você ver, meu irmão, curioso. Deus está buscando profetas entre as pessoas mais comuns possíveis. Pensa nisso como revelação de Deus. A palavra do Senhor foi inspirada em diversos autores, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes. E quando nós olhamos para os profetas menores, na diversidade desses homens, você tem ali um homem do campo. Um homem que era produtor de figos e pastor de bois. Amós é essa figura. Olha o contraste com Amós, né, de uma pessoa, um operário comum sendo usado por Deus. Miqueias é um morador das colinas de Judá. Sofonias é um membro da corte. Olha que coisa doida como Deus está usando gente quase iletrada, gente que ocupava os seus dias em fazer parir vacas. É isso que um boiadeiro faz, meu irmão. Você acha que o boiadeiro fica laçando boi igual no rodeio todo dia? Não, meu irmão, ele junta os pezinhos do boi e puxa para o bezerro sair da vaca. É essa a cena do boiadeiro, né? Ele vai lá tratar de ferida do gado lá. Não é nada glorioso, não. Deus está pegando gente que o dia a dia não é com os papéis. Não são escritores capazes, escritores em quem nós colocaríamos esperança.
E Deus também vai usar gente como Sofonias, gente capacitada, membros da corte, da alta cúpula, e ambos vão falar da parte de Deus. E Deus vai usar gente como Abacuque, que nós não sabemos quase nada sobre esse sujeito. Olha a diversidade da ação de Deus ao chamar servos para falar por meio deles, ao usar profetas como sua boca, anunciando os oráculos de Deus. Deus vai usar gente de toda forma diferente. Deixa eu perguntar para você aqui, ó. A diversidade de mensageiros e formas de entrega revelam a multiforme graça de Deus. Quem de nós não poderia ser usado pelo Senhor para comunicar o Evangelho? Essa é a desculpa mais comum para crente não evangelizar, não é? Você fala assim, não, mas o Jorge sabe evangelizar, porque o Jorge é gente boa, ele fala pra caramba, ele se dá bem com todo mundo, né? Não, eu não sou assim, eu sou calado, eu não sei o que dizer. Meu irmão, será que se nós formos pensar em capacidade humana, Amós e Sofonias estavam no mesmo patamar de capacidade de argumentação, de instrução? Então Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Entenda isso, meu irmão. E ainda que não hajam profetas hoje, como no Antigo Testamento, o anúncio do Evangelho agora, Deus entregou na mão da igreja. Deus não entregou o anúncio do Evangelho nas mãos dos teólogos. Meu irmão, pregar o Evangelho não é mandar o sermão do Hernandes no WhatsApp. Você entende isso? Não estou dizendo que é errado mandar o sermão do Hernandes, dizendo ouve esse sermão. Mas talvez a pessoa para quem você vai falar, ela não conhece o Hernandes. Você acha o Hernandes legal, ela não acha. Às vezes, para quem você está falando, Hernandes e Valdomiro Santiago não tem diferença nenhuma. Já pensou nisso? Então, quando você está dizendo, ouve o sermão do Hernandes, aquela pessoa está falando, esse aí, eu sei esse aí, eu acho que ele só está com o cabelo mais grisalho, é o mesmo do Show da Fé, esse cara aí. Só está sem chapéu ele. Entendeu? É assim que ele fica sem chapéu, então. Meu irmão, o que dá tantas vezes confiabilidade para o Evangelho é você. Porque as pessoas para quem nós temos que pregar é quem senta com você no almoço da firma todo dia. É quem viu você lá na tua empresa dar bom testemunho, não fazer coisa errada. É o teu parente que te vê passando as tuas lutas e os teus perrengues e dizendo, não, mas ainda que a figueira não floresça, eu confio no Senhor. É essa pessoa que está vendo você refletir o caráter de Cristo, essa pessoa vai ouvir você pregar. E Deus vai usar você onde você estiver. Aí a gente fala, não, pastor, quando eu for como Amós, e eu for morar no campo, e eu tiver uma casa na roça e muito tempo de sobra, então eu vou pregar. Meu irmão, eu nem te conto que a vaca não sabe que dia que é feriado. Ela dá leite todo dia, e na roça seu trabalho vai ser maior. Quando você aposentar, meu irmão, a tua hérnia de disco, o teu joelho sem cartilagem não vai deixar você pregar o Evangelho com a liberdade que você poderia pregar hoje. Deus te pôs onde você está. É aqui que você tem que ser fiel. Deus está usando gente comum em todo o tempo. Olhar para os profetas nos ajuda a entender isso, essas características destes homens. Deixa eu findar aqui em alguns princípios de teologia bíblica, dos bons, assim, ó, dos sólidos que a gente encontra nesses profetas. Eu quero ler 4 últimos textos para a gente desfechar e olhar como que aqueles princípios que a gente vem vendo em todos os livros da Bíblia estão aqui também. Em como que a teologia da aliança, o reino, o mediador também estão nos profetas menores. Olha Oséias, que coisa curiosa. A raiz do nome Oséias é a mesma raiz usada para o nome Yeshua. Lembra dele, esse tal de Jesus? Basicamente, Jesus e Oséias têm um nome muito parecido. São relances, são luzes no Antigo Testamento. Oséias está chamando o povo de volta à aliança com o Senhor.
Olha como a aliança é algo que sempre teve presente. Agora o profeta no Antigo Testamento está chamando. Dê para nós, Anne, por favor. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Oséias 2:1. Deus tem uma aliança com quem? Qual é a aliança de Deus? Eu sou seu Deus e vocês são o meu povo. Oséias está dizendo, vocês serão dispersos, vocês serão espalhados no exílio, eu vou julgar Israel. E depois disso eu vou fazer o quê? Vocês vão chamar o seu irmão, meu povo. Deus há de reunir de volta o seu povo. A aliança de Deus permanece. Oséias está nos contando sobre isso. Olha como que Jonas é o clássico. Eu vou pular esse texto porque ele é bem tranquilo. Jonas está falando sobre graça, sobre eleição de Deus. Jonas é um profeta que transmite a mensagem igual a dos outros. Jonas 2:9 é o centro do livro. A salvação pertence ao Senhor. É a exclamação mais essencial ali em Jonas capítulo 2, verso 9. Meu irmão, Deus está usando gente comum para fazer coisas extraordinárias. Você vai me dizer que a salvação depende da eloquência do Hernandes? Olha a eloquência do Jonas. Em 3 dias Deus subverterá Nínive. É essa a mensagem de Jonas. E o povo se arrepende e uma geração inteira se converte. Porque Jonas está já nos anunciando que a salvação pertence ao Senhor. E deixa eu te falar, Jonas diz isso no ventre do peixe. Jonas diz isso antes de ver o povo de Nínive arrependido. Até mesmo que ele queria que todo mundo morresse. Ele está falando sobre a salvação do Senhor, mais pensando nele do que pensando nos ninivitas, que ele ainda vai de má vontade. E o último capítulo do livro nos ensina isso. Então, meu irmão, graça de Deus, a eleição. Olha para você ver, meu irmão, você que é bem calvinista, que gosta de ficar falando Romanos, Romanos, Romanos. Para de falar de Romanos, lê o resto da Bíblia. Tem eleição e predestinação em Jonas. Jonas está dizendo, a salvação pertence ao Senhor. Deus salva quem Ele quer, até ninivitas. Deus salva prostitutas como Gomer. Deus alcança quem Ele quer, porque a salvação pertence ao Senhor. Deus mantendo o ensino, mantendo os profetas anunciando. Olha os 2 últimos aqui da nossa aula, encerramos aqui. Miqueias, profeta Miqueias. O último Miqueias que eu conheci, se não me engano, faleceu há pouco. Deu até medo de falar que ele faleceu. Né, dona Nair? Faleceu, seu Miqueias? Novembro. É por isso que eu estava em dúvida. Seu primo, dona Nair? Com quantos anos ele faleceu? 90 uns bocados, né? 93 anos. E aí agora, então, Samuel e a Bia vão fazer um novo Miqueias para nós aí. Nós vamos batizar um Miqueias. Miqueias, Bia, nome bíblico. Quer ficar chamando de Tel. Tem muito Tel já, muito Enzo por aí. Nós queremos um Abacuque agora. Miqueias está anunciando um rei superior sobre o povo. Um rei que lidera Israel com perfeição. Olha o anúncio de Miqueias. Um rei nascido em Belém. Você conhece esse rei? Olha aqui, meu irmão. Cristologia. Olha aqui o puro suco do evangelho no profeta menor. O anúncio da redenção na pessoa de Jesus está presente em Miqueias. 3 textos de Miqueias para nós lermos antes de nós encerrarmos, ou ao encerrarmos. Miqueias capítulo 2, verso 13, o profeta diz assim: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Senhor em caixa alta é o nome particular de Deus, é Yahvé. Este rei, meu irmão, não é um rei Jeoaquim, um rei Josias bonzinho. Este rei, quem é o rei que os liderará? Este rei é o Senhor. Miqueias está apontando para um mediador superior, para um mediador divino que há de romper caminhos.
Olha que gostoso ler Miqueias do ladinho de Hebreus e dizer: por Cristo nós temos um novo e vivo caminho ao trono do Pai. Miqueias nos falando deste glorioso mediador. Capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e reconciliarei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Lembra que esses homens estão falando sobre o exílio? Deus está dizendo, eles vão ser dispersos no exílio, mas virá um dia em que eu os ajuntarei de novo, farei deles uma poderosa nação, e estabelecerei sobre eles, o Senhor reinará para sempre sobre eles. Qual é o reino que dura para sempre? Qual é o reino que perdura e nós lemos em Daniel? Qual é o reino que perdura e nós lemos em Apocalipse? Olhe como nós temos um mediador forte, nós temos um reino eterno nos profetas. Deus estabelece o seu reino desde todos os tempos. A última leitura, capítulo 5, versos 2 a 4. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que esta que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Isso é todo o evangelho contido no texto de Miqueias. É o Senhor Jesus vindo de uma terra desprezada, é o grande rei de Israel nascendo do menor povo possível. Quando nós lemos os evangelhos e vemos alguém dizendo, pode alguma coisa boa vir dali? Meu irmão, nós estamos vendo o anúncio de Miqueias. Nós conhecemos aqui o apacentador de Israel. É Cristo anunciado. É o Senhor que entrará e ajuntará esse povo desde todos os tempos. Mas pastor, Miqueias está falando de um rei comum. Meu irmão, Miqueias está falando de alguém cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um rei que existe desde a eternidade virá de Belém e conduzirá o povo de Deus. É Cristo, meu irmão, é Cristo. A aliança de Deus continua firme e sólida na pessoa de Jesus. Miqueias está nos anunciando Jesus. Leia os profetas menores. Leia os profetas menores. Conheça a tua Bíblia. Quanto conhecimento há para nós nadarmos nesses textos, agora que você tem uma boa noção daquilo que eles já ensinam. Tá bom? Deus nos abençoe, queridos.